Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós vamos conversar aqui, a partir nesse vídeo, a respeito, né, vamos continuar a nossa conversa a respeito da representação gráfica. E, mais especificamente, agora nós vamos falar de experimentos que apresentam como variável, né, variáveis que são consideradas como quantitativas, ou seja, que variam em suas quantidades, que variam no tempo, que variam em peso, que variam em doses. Né? Então, para isso, a gente vai fazer um tipo diferente de gráfico. No último vídeo, nós vimos um experimento em delineamento inteiramente casualizado e que apresentou a representação na forma de gráfico de colunas. Né? Agora nós vamos falar de outro tipo de gráfico. O gráfico de um experimento com um tratamento de característica eminentemente quantitativa, né, com doses variadas, né, ou ao longo do tempo, e isso traz uma perspectiva diferente. Né? Um experimento ao longo do tempo, um experimento com doses variáveis, com concentrações diferentes, é um experimento que não deve ser representado com gráfico de colunas, é um experimento que deve ser representado, né, com linhas de tendência. E para fazer essas linhas de tendência, a gente segue, né, também algumas informações, a gente faz o experimento e busca justamente os valores médios para cada tempo, para cada dose, e constrói o gráfico dessa forma. Então, para isso, né, nós vamos voltar a nossa tela aqui para o Excel e vamos, né, seguir a nossa estratégia de conversar sobre a construção dos gráficos a partir de exemplos, né, de dados experimentais. Então, para isso, a gente vai apresentar aqui um exemplo, né, de um experimento que foi realizado para verificar a liberação, né, nesse caso aqui, é a liberação de gás carbônico ao longo do tempo. Então, a gente percebe aqui, para esse experimento que a gente fez foi, nós tivemos 3 repetições e avaliamos nessas 3 repetições a liberação de gás carbônico por nessas três repetições ao longo do tempo. É o mesmo tratamento, né, né, na verdade, a gente tem um processo que nós estamos acompanhando ao longo do tempo. Então, como se trata de um processo que está sendo avaliado ao longo do tempo, né, o que a gente precisa fazer é saber que os tempos, eles são os nossos, os nossos marcadores, né, são os nossos rótulos de dados, eles vão ser utilizados como variável de estudo, né? E a variável resposta vai ser a quantidade de gás carbônico que foi disponibilizado, ou que foi liberado, né? Então, a gente fez um experimento aqui que tem 3 repetições. O que nós vamos fazer é buscar aqui, da mesma forma como nós fizemos na última aula, buscar aqui a média dos tratamentos. E para fazer a média dos tratamentos, a gente já tem aqui as 3 repetições. Então, a gente utilizou a fórmula da média e colocou aqui essa informação. A gente pode simplesmente arrastar aqui e obter a média de todos os tratamentos ao longo do tempo, e nós vamos ter aqui a liberação de gás carbônico ao longo do tempo. A gente começou com uma liberação bem tímida, mas isso foi aumentando. A depender do tipo de estudo, esse valor é acumulativo, a gente tem que ir somando esse valor para poder obter a curva de liberação de gás carbônico, mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar a liberação simples de gás carbônico ao longo do tempo. Para isso, então a gente retirou as médias, né, fez as médias, e nós vamos fazer agora a escolha do gráfico. Né? Para fazer a escolha do gráfico, nós selecionamos o conjunto de dados que nos interessa, com o eixo X e o eixo Y, e depois a gente insere o tipo de gráfico que é do nosso interesse aqui. Né? Para esse tipo de gráfico, a forma mais adequada de representação é a forma de dispersão, né, em que a gente usa a dispersão no eixo X e Y. Então, a gente vem cá e escolhe, né, ao invés de utilizar uma fórmula que já venha com as linhas especificadas, a gente escolhe uma fórmula que não tem linhas para que a gente possa colocar a linha que for mais adequada, a linha de tendência que for mais adequada. Então, a gente colocou aqui, temos o nosso gráfico, né, e a partir daí a gente começa a edição desse gráfico. Então, a gente tem aqui o gráfico, né, esse gráfico, ele está apresentando aqui a nossa resposta, né, do CO2 ao longo do tempo. Né, o nosso tempo aqui vem até 288, a gente tem aqui muito próximo de 300. Né, a nossa liberação de gás carbônico em miligrama, ela vem até 48, chega muito perto de 50, então está bem representado. A gente pode tirar o título do gráfico, que vai ser bem pouco utilizado,
né, a menos que você for fazer uma apresentação específica, alguma coisa desse tipo. A gente coloca o título dos eixos, né? O título dos eixos é muito importante, porque a gente tem aqui o tempo. É importante colocar a descrição, né, do título e a medida de grandeza que é utilizada para medir essa medida, né? E aqui a gente coloca, né, liberação de CO2. E é importante colocar a medida dentro do sistema métrico. Então a gente colocou aqui liberação de gás carbônico em miligrama e aqui o tempo em hora. Com isso a gente já avançou bastante, já tem um gráfico relativamente bom, né? E aí a gente parte, né, para justamente colocar muitas vezes coisas que nos interessam. Uma coisa que nos interessa muito, quando a gente vai falar de experimentos desse tipo, né, a gente vai ver ao longo do tempo que esse tipo de experimento se caracteriza como um experimento de regressão. Né? Então, o que a gente tem aqui é um experimento de regressão, um experimento de, né, de modelagem, né, que a gente escolhe um modelo matemático que vai explicar esse comportamento do gráfico, né, de liberação de gás carbônico ao longo do tempo. Esse modelo matemático ele vai explicar em menor ou com maior ou menor precisão esses dados, né? E certamente é um modelo que pode ser usado posteriormente para poder fazer outras observações ou para poder, né, ter uma certa ideia daquilo que vai acontecer em um processo, né, com antecedência. Então, é um processo que nos demonstra o comportamento, né, desse fenômeno dentro desse contexto proposto. É interessante que ele é um tipo de informação que ele se restringe a essa, a essa escala de tempo. Então, eu não posso falar nada que acontece depois de 288 horas, porque eu não sei o que vai acontecer. Até 288 horas eu sei como é que vai ser esse processo. Então, eu posso, nesse período, fazer algum tipo de predição a respeito, né, da liberação de gás carbônico, ou do crescimento microbiano, ou seja lá aquilo que a gente esteja avaliando. Então, nós vamos aqui colocar, né, no nosso maisinho de novo, nós vamos buscar a linha de tendência. Na linha de tendência, a gente escolhe a linha de tendência e clica, né, para buscar a linha de tendência com mais opções. A gente pode ver aqui que as diferentes linhas de tendência elas têm várias possibilidades aqui. Então vamos olhar a linha de tendência. Né, a linha de tendência, a gente escolhendo aqui o gráfico, né, a gente pode escolher a linha de tendência exponencial, que a gente viu que não vai funcionar muito bem. A gente pode escolher a linear, a gente pode escolher a logarítmica, a gente pode escolher a polinomial, né? Eu posso, inclusive, apagar as linhas que não me interessam, né? E a gente vê que a polinomial de ordem 2 ela se ajustou bem aqui no nosso material. Né? A gente tem métodos estatísticos, quantitativos, para poder avaliar se esses modelos eles são estatisticamente significativos ou não. Né? Mas aqui nós estamos apenas fazendo uma representação gráfica. Né? E essa representação gráfica pode ser avaliada, né? E você pode construir essa linha e colocar aqui, se for o caso. Aqui também o que a gente pode colocar nesse gráfico, né, que é muito importante, é colocar a equação que explica esse gráfico. Então, essa equação, essa curva pontilhada, ela é explicada por essa equação polinomial de ordem 2, e nós podemos colocar também, dentro dessa linha, nós podemos colocar também o valor R. Né? O valor R é o quanto que essa significa, né, de forma muito simplificada, o quanto que essa equação explica o conjunto de dados observados. Quanto mais próximo de 1, melhor essa equação vai explicar o conjunto de dados. Nesse caso, o que a gente obteve foi um R2, né, ou né, um ajuste de 0,99, né, 0,9957, o que nos indica que o ajuste é muito bom, né, que essa equação explica muito bem esse conjunto de dados. E com isso a gente consegue, né, ter um gráfico de regressão com todos os elementos que nos interessam. Então, o gráfico de regressão ele tem o eixo X, né, indicando a sua grandeza, o que ele quer dizer e a sua grandeza. Ele tem o eixo Y, né, que vai indicar também aquilo que foi observado e a sua respectiva grandeza.
ele vai apresentar os pontos que foram descritos experimentalmente e ele vai trazer para a gente uma linha, né, uma linha de tendência, que é uma linha calculada, uma linha de expectativa, uma linha teórica. Essa linha teórica ela vai ter como fator unificante, ou ela vai ser explicada por uma equação, né, que é essa equação, no nosso caso, é essa equação aqui, que vai explicar essa linha de tendência, e também vai ter, né, o coeficiente de determinação, que vai mostrar para a gente o quanto que essa equação explica os dados observados. Então, aqui a gente tem todas as informações para fazer uma boa descrição e uma boa figura de dados quantitativos a partir, né, de resultados a partir de experimentos com dados quantitativos. Então, espero que, né, essa aula de hoje possa te ajudar a construir os gráficos de regressão, né, e, né, toda dissertação, toda tese tem esses gráficos, e são gráficos muito simples de serem construídos, mas que, né, a gente tem que ficar atento a todos esses elementos e não deixar de inserir esses elementos no nosso trabalho. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.